Oferecimento: Cartório Fujiwara, 43-33-3343-4645, Londrina, Paraná. Bendito Corte, carnes selecionadas e tudo o que você precisa para o seu churrasco. Avenida Robert Koch, 981, telefone 3334-4000, Londrina, Paraná. Sexta-feira, 21 de julho de 2023. Sejam muito bem-vindos. Hoje, como você já sabe, é dia da Enciclopédia Bíblica. A semana passada falamos da figura do pai, dentro aí dos costumes do Antigo Testamento. Mas como era, então, a situação da mulher? Bom, a mulher era considerada literalmente propriedade do marido. E ela tinha que tratá-lo como um patrão. Na verdade, até na época do Novo Testamento, na época de Jesus, era exatamente assim. E isso nos faz pensar um pouco nas atitudes de Jesus com relação às mulheres, né? Ele falava com elas. Por exemplo, a samaritana, né? E também Maria Madalena, que vamos celebrar inclusive amanhã. Ela que foi a primeira anunciadora dos apóstolos, né? Apóstola dos apóstolos. E tudo isso contrasta fortemente com as atitudes predominantes da época. E além de tudo isso, o ensinamento cristão é claro, conforme Gálatas capítulo 3, que diz o seguinte: não há homem e nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Semana que vem vamos falar da herança. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Pai Todo-Poderoso, derramai vossa graça em nossos corações, para que, caminhando à luz dos vossos preceitos, sigamos sempre a vós como pastor e guia. Amém. Mateus capítulo 12, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação em um dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, e nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que, em dia de sábado no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Num dia de sábado, os discípulos caminhavam pelas plantações e abriram caminho, colhendo espigas de milho para comer. Eles estavam com fome. Os fariseus chegam e invocam a Bíblia para dizer que os discípulos estão cometendo uma transgressão da lei do sábado. Essa lei você pode conferir lá em Êxodo, capítulo 20, versículos de 8 a 11. Jesus também usa a Bíblia e responde invocando 3 exemplos tirados da própria Escritura. Primeiro, o exemplo de Davi, depois da legislação sobre o trabalho dos sacerdotes no templo e, em terceiro, a ação do profeta Oséias. Ele cita um livro histórico, um livro legislativo e um livro profético. Comecemos pelo exemplo de Davi. Jesus lembra que o próprio Davi fez algo que era proibido pela lei.
porque tirou o pão sagrado do templo e deu aos soldados famintos para comer. Essa passagem está em 1 Samuel, capítulo 21. Nenhum fariseu teve coragem de criticar o rei Davi. Depois o exemplo dos sacerdotes, acusado pelas autoridades religiosas. Jesus argumenta a partir do que elas mesmas, as autoridades religiosas, fazem no dia de sábado. No templo de Jerusalém, no dia de sábado, os sacerdotes trabalhavam muito mais do que nos outros dias da semana, porque tinham que sacrificar os animais, colocá-los para o sacrifício, tinham que limpar, varrer, carregar fardos, abater os animais, etc. E ninguém falou que era contra a lei. Eles achavam isso normal. A própria lei os obrigava a isso, como está em Números, capítulo 28, versículos de 9 a 10. E ainda o exemplo do profeta. Jesus cita a frase do profeta Oséias: quero misericórdia e não sacrifício. A palavra misericórdia significa ter o coração, cor, na miséria, misere dos outros. Ou seja, a pessoa misericordiosa deve estar muito próxima do sofrimento das pessoas, deve se identificar com elas. A palavra sacrifício significa fazer, fício, que algo seja consagrado, sacre, ou seja, quem oferece um sacrifício separa o objeto sacrificado do uso profano e o distancia da vida cotidiana das pessoas. Se os fariseus tivessem encarado assim a vida do profeta Oséias, saberiam que o sacrifício que mais agrada a Deus não é que o consagrado viva longe da realidade, mas que dedique todo o seu coração ao serviço de seus irmãos e irmãs para tirá-los da miséria. Eles não considerariam culpados aqueles que eram realmente inocentes. E Jesus termina com esta frase: o Filho do Homem é dono até do sábado. O próprio Jesus é o critério da interpretação da lei de Deus. Jesus sabia a Bíblia de cor e a invocou para indicar que os argumentos dos outros não tinham fundamento. Naquela época não haviam Bíblias impressas como temos hoje. Em cada comunidade havia apenas uma Bíblia manuscrita que permanecia na sinagoga. Se Jesus conhecia tão bem a palavra, isso significa que durante os 30 anos de sua vida em Nazaré, ele participou intensamente da vida comunitária, onde as Escrituras eram lidas todos os sábados. A nova experiência de Deus Pai permitiu que Jesus descobrisse melhor a intenção de Deus ao decretar as leis do Antigo Testamento. Vivendo 30 anos em Nazaré e sentindo na pele a opressão e a exclusão de tantos irmãos e irmãs em nome da lei, Jesus deve ter percebido que esse não poderia ser o significado da própria lei. Se Deus é Pai, então ele acolhe a todos como filhos e filhas. Se Deus é Pai, então devemos ser irmãos e irmãs uns dos outros. E Jesus viveu isso e orou por isso, do começo ao fim da sua vida. A lei deve estar a serviço da vida e da fraternidade. O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Por sua fidelidade a esta mensagem, Jesus foi condenado à morte. Ele perturbou o sistema, e o sistema se defendeu, usando a força contra Jesus, porque ele queria que a lei fosse colocada a serviço da vida e não o contrário. Nos falta muito para conhecer bem a Bíblia e participar plenamente da comunidade, como fez Jesus. Então ele acolhe a todos como filhos e filhas. São Lourenço de Brins, homem de Deus e pacificador. Júlio César Russo, nome de batismo de São Lourenço, nasceu no dia 22 de julho de 1559, em Brindisi, na Itália. Após ficar órfão aos 14 anos de idade, foi acolhido por um tio que residia em Veneza. 2 anos após chegar em Veneza, ele atendeu ao chamado e ingressou na Ordem dos Frades Menores de São Francisco de Assis. Juntou-se aos Capuchinhos de Verona, onde recebeu a ordenação e assumiu o novo nome em 1582.
Depois completou sua formação na Universidade de Pádua. Voltou para Veneza em 1586, com a missão de ser mestre de noviços da ordem. São Lourenço foi pregador da Palavra de Deus em muitos lugares da Europa, como a Itália, Espanha, Portugal, França, Bélgica, Holanda. Conhecedor do hebraico, aramaico, caldeu, grego, latim, alemão, italiano e outras tantas línguas, pôde aprofundar nos estudos das Sagradas Escrituras, evangelizando assim firmemente a ortodoxia católica contra a reforma protestante. Também foi peça-chave como pacificador durante a ameaça da invasão por parte dos turcos. Lourenço foi o superior-geral da ordem e embaixador do Papa Paulo V, com a missão de intermediar príncipes e reis em conflito. São Lourenço fugia constantemente das honras. Além de dormir no chão, levantava-se à noite para rezar e alimentava-se somente de pão, água e verduras como penitência. Lourenço faleceu em Lisboa em 1619, quando voltava pela segunda vez em missão a Portugal. Foi canonizado pelo Papa Leão XIII em 1881, recebeu o título de doutor da Igreja em 1959, outorgado pelo Papa João XXIII. São Lourenço, concede-nos a graça da inteligência e sabedoria, para não desanimarmos na caminhada de Cristo e na evangelização do irmão. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você e até amanhã, se Deus quiser.